Elas têm uma reclamação específica que as incomoda, ou duas ou três. São coisas um pouco inusitadas. Eu desenvolvi muitas doenças crônicas. Algo inesperado. São doenças assustadoras para os médicos mais experientes. Se eu ouvir mais uma vez, nós não temos pesquisa e dados suficientes, minha cabeça vai explodir. Nós perguntamos para médicos especialistas em uma conferência de nutrição quais são os efeitos colaterais mais chocantes de uma alimentação com base em vegetais. A maior surpresa para mim observando meus pacientes que adotaram uma alimentação com base em vegetais é que eles conseguiram não só controlar ou lidar com isso, mas reverter sua doença crônica enquanto paravam com a medicação. E isso é radicalmente revolucionário. Para a maioria das pessoas, a maior surpresa é que elas realmente melhoram. Porque na medicina, se você tem pressão alta, diabetes, obesidade, doenças autoimunes, linfoma, etc., se você fizer o que te dizem, você nunca vai melhorar, vai ficar doente para sempre. E com essa abordagem, o chocante é que o corpo consegue fazer o que faz de melhor, que é se curar sozinho. Só tem uma dieta, já comprovada, que reverte doenças cardíacas. É a alimentação baseada em vegetais. Quer dizer, se alguém tentar te convencer a fazer uma dieta nova, faça-me um favor e pergunte para essa pessoa se essa nova dieta já foi comprovada por ter revertido doenças cardíacas, a principal causa de mortes no mundo. A resposta é não. Então, para que considerar? Diminui o peso, diminui o colesterol, pressão arterial. Eu tive pacientes que pararam de tomar insulina e os remédios de pressão. Inclusive, meu próprio pai teve sua diabetes completamente revertida e o açúcar no sangue totalmente controlado sem a insulina. Se eu conseguia ter controle da glicose no sangue, controle do colesterol e boa pressão arterial, com a ajuda de medicações como metformina, glipizida, lisinopril, hidroclorotiazida e Lipitor para o colesterol, eu era considerado um bom médico. Mas agora o que eu vejo são os mesmos pacientes que chegam com esses medicamentos e conseguem se livrar deles, somente mudando o que eles colocam na ponta do garfo. É impressionante, é inspirador. Ver o inchaço sumir dos seus rostos, as linhas da mandíbula aparecerem e os números começam a descer nos gráficos, o peso deles diminui toda semana, a pressão alta diminui, o nível de colesterol diminui, os dias de intervalo das evacuações diminuem e a constipação vai embora, a quantidade de medicamentos que eles precisam diminui rapidamente. A única linha da minha satisfação e felicidade por eles, essa é a única que sobe. É realmente extraordinário de ver essas doenças, as mais assustadoras que dizem que não tem cura. Lúpus, nós não sabemos a causa e não tem cura. Pressão alta, eles terão que tomar pílulas pro resto da vida. Diabetes, uma vez na insulina, sempre na insulina. A maioria das pessoas que vêm no meu consultório, elas têm uma reclamação específica que as incomoda, ou duas ou três. Elas estão acima do peso, ou estão com estágio inicial de doença no rim, estão muito assustadas, ou estão com diabetes tipo 2. Então, essa é a razão para virem. Mas aí, o que elas normalmente irão dizer depois de algum tempo é que a razão para eu ter vindo foi a motivação para não ser diabético ou não ter falência no rim. Mas sabe o que é interessante? Minha acne melhorou. Eu tô dormindo melhor. Ou eu tô acordando de manhã e tô disposto. Eu não tô mais caindo de sono no meio da tarde como eu costumava. Eu costumava tomar café às 2 da tarde, agora eu tô com mais energia. Sim, tem a perda do peso, tem a queda do açúcar no sangue, a pressão, o colesterol. Mas eu sempre fico fascinada quando as pessoas chegam dizendo coisas tipo: minha articulação tá melhor, eu não consegui abrir um pote de palmito 3 semanas atrás, mas agora eu consigo. Será que isso são efeitos colaterais da dieta que ninguém comentou com a gente? Eu amo essas pequenas surpresas que aparecem nos estudos. A gente nem tava focando nisso, mas é tão legal. Minha pele melhorou, ou a minha psoríase sumiu. Enfim, benefícios incríveis e holísticos pro corpo. Muitas pessoas percebem que sua digestão melhorou. Gases, inchaço, constipação, dor abdominal, todos esses problemas parecem melhores. Nós trabalhamos especificamente com pessoas diabéticas do tipo 1 e 2 e pré-diabéticas. E nós vemos uma melhora incrível no controle da glicose no sangue. As pessoas conseguem parar com as medicações, como medicações de doenças cardíacas ou medicações específicas para doenças crônicas. E as pessoas se tornam muito mais ativas. Elas ganham muita energia e não sabem exatamente o que fazer com ela, por isso começam a se exercitar e a se divertir. O que também é um pouco inesperado é que doenças
menores podem melhorar também. Algumas doenças como alergias. Algumas pessoas colocam a culpa nos seus gatos ou no pólen das árvores que está no ar. E realmente essas coisas podem ser um gatilho, mas quando você remove as substâncias inflamatórias de tudo aquilo que você come, você consegue tolerar melhor todos esses gatilhos que estão soltos no meio ambiente ao seu redor. Eu vi pessoas que não precisam mais tomar remédio para alergia todo dia, depois de terem tirado alimentos de origem animal. São coisas um pouco inusitadas. Os pacientes melhoram das suas alergias na pele, das suas congestões nasais crônicas. Temos os resultados mais habituais: diabetes, doenças cardíacas, colesterol diminui, mas ao menos em uma pessoa dentre os meus pacientes, algo inesperado melhora. Então, normalmente eles dirão que dormem melhor ou que têm mais energia. Frequentemente, uma doença crônica irá se resolver, algo que eles tiveram por muitos e muitos anos. Por exemplo, uma dor crônica, um problema de pele, talvez um problema gastrointestinal. Eu já tive pacientes que tiveram uma inflamação na próstata por muitos e muitos anos. Eles fizeram todos os tratamentos de rotina, o que é bem debilitante. Desapareceu depois da alimentação com base em vegetais. Pessoas com cistites e com inflamação na bexiga, tudo desapareceu depois da alimentação com base em vegetais. Eu não posso comprovar que tudo isso é da alimentação, mas foi ela que trouxe as mudanças. O desempenho sexual melhora. Disfunção erétil, eu posso te dizer que muitos dos meus pacientes disseram que sua disfunção erétil melhorou. E o desempenho sexual não melhorou somente para os homens, mas para as mulheres também. As pessoas percebem logo de cara que elas têm mais energia. Com certeza aumenta a nossa energia. Alimentos vegetais são conhecidos por ativar nossa gordura marrom e nossa proteína quinase, que é um sensor de energia. Então, os vegetais aumentam sim o nosso nível de energia. O nível de energia aumenta exponencialmente. Isso é uma grande surpresa para eles. Eles têm energia que eles nunca acharam que teriam. E podem usar essa energia de diferentes jeitos, em atividades extras, sendo mais românticos com suas parceiras, em exercícios físicos, todas essas coisas que se tornam desculpas. Sabe? Desculpa, amor, eu tô muito cansado. Sua vida sexual melhora drasticamente. Porque é fluxo sanguíneo. Pensa só, o que é impotência? É falta de fluxo sanguíneo no pênis. Então, em vez de tomar Viagra, é só você comer couve. Nós mulheres temos o mesmo fluxo sanguíneo e quando você está se alimentando de antioxidantes e micronutrientes, o fluxo sanguíneo melhora no corpo todo. Outro benefício que é realmente inesperado é que homens com disfunção erétil ou que ocasionalmente têm problemas com ereção, eles descobrem que isso não será mais um problema na vida. E a razão para isso é que existem placas nas artérias vindas de uma alimentação processada de origem animal. E nós tendemos a relacionar isso somente às artérias que vão para o nosso coração. Mas, na verdade, artérias menores são afetadas primeiro. Então, as artérias do pênis são afetadas e tem placas também. E quando isso acontece, o fluxo de sangue cai. Eu tenho alguns pacientes que são atletas e eles contam que com essa mudança na alimentação, o tempo para correr uma milha diminui. Eles são capazes de se exercitar mais intensamente e mais rápido e há razões patofisiológicas para que isso aconteça. E se eles têm algum problema de ir ao banheiro regularmente, essa constipação melhora. E a razão para isso é que uma pessoa normal que come uma alimentação padrão processada ingere de 10 a 15 gramas de fibra por dia, sendo que a recomendação é de 25 a 30 gramas por dia. Mas uma pessoa que se alimenta de vegetais consegue de 60 a 100 gramas de fibra por dia. O seu intestino começa a funcionar. Algumas pessoas vão ao banheiro somente uma vez por semana, o que é loucura. Quando você se alimenta somente de vegetais, você ingere muita fibra, o que é um ótimo benefício. Eu acho que as pessoas se surpreendem com seus níveis de felicidade. Parece que eu sou mais legal. As pessoas já me disseram isso. Eu me sinto uma pessoa mais legal, bem? Quando você não se sente horrível, você pode ser bem mais legal. Eu tive pacientes cujos corações tinham batimentos mais fracos que o normal. Normalmente o coração bate assim. O coração deles batia desse jeito e eles estavam com todos os medicamentos adequados. Mas se avançarmos para alguns meses com eles dentro de um estilo de vida mais saudável, de repente o coração deles está mais forte. Bom,
Será que isso é da dieta ou do passar do tempo? Eu não posso provar isso, mas tem sido algo incrível de se ver também. Eu fiz a transição para uma alimentação com base em vegetais há uns 5 ou 6 anos. Eu tinha machucado o meu joelho e eu não conseguia me exercitar porque eu sou um mau paciente, como a maioria dos médicos. Eu fiz a cirurgia e não fiz a reabilitação e ganhei muito peso. Então eu desenvolvi muitas doenças crônicas, apneia do sono, tinha batimentos cardíacos irregulares, desenvolvi colesterol alto, diabetes. E os meus médicos nunca falaram comigo sobre a minha dieta, me trataram como eu tratava meus pacientes na época. E, acidentalmente, eu vi o documentário Forks Over Knives, que fala sobre o uso da comida como medicamento, antes de começar a usar o remédio prescrito para o meu colesterol que estava na minha carteira. E a coisa mais incrível que eu descobri durante esse processo, nesses 3 meses em que eu fiz um test drive, por assim dizer, não só eu perdi peso, o que eu já esperava, ou o meu colesterol diminuiu, o que eu também esperava, a minha apneia do sono sumiu conforme eu perdia peso, a arritmia do coração sumiu conforme eu perdia peso, mas o mais incrível foram os efeitos no meu humor, na minha produtividade no trabalho e nos meus níveis de energia. As minhas alergias sumiram, algo que eu nunca pude imaginar. Eu nunca nem tinha pensado sobre isso. Eu sempre tive alergias sazonais, tinha que tomar remédios, usar spray nasal e logo na primeira estação, após eu mudar a minha alimentação, elas sumiram. Eu acho que as pessoas não reconhecem o profundo impacto que a dieta americana padrão tem, não só na nossa saúde diretamente, mas também no processo inflamatório que ela causa e contribui para muitas dessas doenças, como alergias, asma e muitas doenças crônicas autoimunes. Quando você se livra dos altos e baixos do açúcar, você não precisa mais de um refrigerante ou de um doce às 10 da manhã ou às 3 da tarde para conseguir trabalhar. Seus níveis de produtividade aumentam, o que te dá mais tempo para se exercitar no fim do dia, e são essas coisas que eu nunca esperei. E eu vejo tudo isso nos meus pacientes, naqueles que se comprometem. Você adota uma alimentação com base em vegetais e a obesidade vai embora, as artérias se abrem, a pressão alta diminui, as articulações param de doer, a pele fica limpa, o intestino começa a funcionar e você diz, é muito bom estar saudável de novo. Estamos falando de doenças sérias. Doenças cardíacas, câncer, diabetes e obesidade são um problema hoje em dia. E são fatalmente sérias para a próxima geração. Doença cardiovascular não é a única que foi modificada por isso. Falamos de diabetes, falamos de hipertensão, falamos de derrames, demência vascular, colite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, alergias, asma, doença renal. A lista continua e nós absolutamente as detemos, paralisamos e revertemos. Eles têm que mostrar o mesmo com a sua dieta. Versão brasileira Fala Vegan.